a turma ainda continua romantizando a obesidade. A obesidade é uma doença, correto? Sim, correto. E aí, às vezes chega num nível extremo e precisa fazer bariátrica, mas antes de fazer o processo da bariátrica, o médico geralmente recomenda ir para um nutricionista. Não sei se você já Isso. pegou um caso como esse. Eu queria que você explicasse um pouquinho o processo para quem está nos ouvindo agora. Deixa eu te contar. O obeso, para mim, é o meu público preferido, porque ninguém mais acredita nele, nem ele. É um cara que já desistiu dele há muito tempo. E o corpo dele nada mais é do que o reflexo disso. Então, ele, ao invés de ter prazeres futuros em detrimento de nãos imediatos, ele inverte. Ele quer um prazer imediato para ter um não no futuro. Então, o cara que já desistiu dele. E por que eu gosto? Porque eu gosto de contrariar o óbvio. Mas o cara, para emagrecer, que é obeso, a primeira coisa que ele tem que fazer é reconhecer que a obesidade é uma doença. Enquanto ele acreditar que a obesidade não é uma doença e que é simplesmente questão de discriminação e preconceito, ele vai continuar engordando. Veja se não é engraçado. Boa parte das pessoas que romantizam a obesidade, quando ganham dinheiro, o que é que elas fazem? Perde peso. Perdem peso. Seja com nutrólogo, seja com bariátrica, seja com qualquer que seja o método. Elas perdem peso. E por que não falaram isso antes? Elas passaram anos por não ter condições financeiras, engordando um monte de gente também com esse discurso que a obesidade não é doença, que tem que ser aceitado do jeito que é. Muita gente foi, pegou a onda, engordou. A pessoa ganha dinheiro e emagrece. E as outras pessoas continuam gordas. Principalmente as pessoas que não têm uma condição financeira tão boa quanto. Então, a primeira coisa é reconhecer que a obesidade é uma doença inflamatória, que traz uma série de outras doenças agregadas, que só aumenta, que não resolve só com remédio, porque se resolvesse os Estados Unidos é o país mais magro do mundo, e pelo contrário, é o país mais obeso do mundo, e é o país que mais detém tecnologia com remédios para o emagrecimento, e a população só engorda. Por que será? Né? E a gente tem que quebrar alguns mitos também. A gente acha que isso basicamente é excesso de carboidrato. Eu fui para a Europa em 2018, os italianos comem carboidrato todos os dias, pizzas todos os dias, macarrão todos os dias e são magros. Por quê? Outros povos, né, da Europa também, outros europeus também ali do leste, eles comem também dessa forma. E por que que eles não são obesos? Por que que a gente tem um índice de obesidade tão alarmante e a tendência a aumentar? E sabe quem me maltrata enquanto profissional? Não é o adulto obeso, porque quer queira, quer não, ele tem poder de escolha. E a criança obesa, que muitas vezes é irresponsabilidade ou responsabilidade dos próprios pais. Pais, na maioria do tempo, ausentes, que não conseguem preencher o tempo da criança com outros prazeres, como, por exemplo, sua presença, uma brincadeira mais saudável, pegar um filho e dizer assim: vamos jogar bola no parque, vamos soltar papagaio, vamos aprender a rodar um peão, aquelas brincadeiras tradicionais que nós tínhamos, vamos brincar de futebol. O que é que eles fazem? Celular, tablet e comida. Então eles preenchem na cabeça deles, preenche esses vazios, esse espaço que a gente sabe que lá na frente vem a conta. Então, um adulto obeso, ele não nasceu obeso. Ah, não, porque minha genética é essa. Não, não é sua genética, é seu comportamento familiar. Você tem esse comportamento obesogênico desde a infância, porque os seus pais também comiam dessa forma, você é só mais um. Então, o que me maltrata é a criança muitas vezes não ter oportunidade, porque se o adulto ele já é muito suscetível ao conforto, seja através de jogos, de comida, de vícios, de pornografia, imagina uma criança. Então, antigamente, o que é que a gente fazia? Dá uma chupeta, cala a boca, menino. Hoje, o que é que a gente faz? Toma o celular. Então isso me preocupa demais. E a obesidade infantil só vem aumentando, principalmente nos dias de hoje que a ideia do preconceito, da discriminação, ela está muito mais em evidência, só que de uma forma velada por conta das mídias sociais. Mas me preocupa, porque tem muita criança crescendo e crescendo com problemas psicológicos por conta disso.